A seleção brasileira já desembarcou em Montevidéu, onde vai seguir os seus trabalhos visando o jogo da quarta rodada para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção do Uruguai. A seleção da casa na próxima terça-feira no histórico Estádio Centenário. O técnico Fernando Diniz vai ter o maior desafio dele nesse início de caminhada com a seleção brasileira. A gente ainda não sabe muito bem quantos jogos o Diniz comandará na seleção. A tendência é que ele comande o jogo contra o Uruguai, comande a partida contra a representação da Colômbia e contra a Argentina nesse ano de 2023. E aí, no ano que vem, ele já tem um jogo marcado contra a equipe da Espanha, que será disputado em Madrid, e um outro que será disputado ou contra a Inglaterra ou contra a seleção de Portugal. E aí fica a dúvida, né? Porque para junho já tem um jogo contra o México, marcado nos Estados Unidos para os preparativos para a Copa América de 2024, que será realizada quase como um evento teste para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Então, é muito provável que já não seja o técnico Fernando Diniz, porque há um acerto encaminhado com o italiano Carlo Ancelotti, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas é um desafio para o Diniz, nesse curto período, para ele implementar as suas ideias de futebol contra uma seleção que está renovada. A seleção do Uruguai é uma seleção já sem Suárez e sem Cavani, dois dos históricos jogadores da seleção do Uruguai, mas que não estão sendo convocados por El Loco Bielsa, o Marcelo Bielsa, na seleção do Uruguai, que empatou em 2-2 contra a Colômbia. É uma média de idade das mais baixas dessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por exemplo, contra a Colômbia, o time que o Bielsa mandou a campo tinha uma média de idade de 24,7 anos. E aí, jogadores que estão fazendo a sua carreira na Europa e aqui na América do Sul. Darwin Núñez, que inclusive fez o segundo gol, jogador da equipe do Liverpool, 24 anos. O Frederico Valverde, companheiro do Vinícius Júnior, companheiro do Rodrigo, que é treinado pelo Carlo Ancelotti lá no Real Madrid. O Pelistri também, que veste a número 11 da seleção uruguaia, jogador que está lá no Manchester United. Uma série, Ronald Araújo, jogador do Barcelona, uma série de jogadores que vem construindo seu espaço no mercado do futebol internacional. O Gart, que está no Paris Saint-Germain, o Nathan Mendes, que está no Cagliari da Itália. O time do Uruguai, de fato, vem com uma geração jovem, uma geração forte e de jogadores que estão mostrando o seu bom desempenho aí, espalhados por todas essas ligas do mundo. Ainda tem o Matias Oliveira, por exemplo, jogador do Napoli, que saiu do banco de reservas para entrar em campo durante o segundo tempo na partida contra a Colômbia. Então, não é uma seleção boba. É uma das grandes seleções do futebol sul-americano. Acho que briga ali com Equador, Colômbia, para o posto de terceira seleção da América do Sul. E em termos de nomes, em termos de peças, em termos de jogadores à disposição, certamente. Ao menos o terceiro elenco da América do Sul. Então, é esse o desafio que o técnico Fernando Diniz vai ter na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, no horário tanto de Montevidéu, tanto no horário de Brasília. Não há fuso horário entre a capital uruguaia e a maior parte do nosso país. O time está completo. Na sexta-feira à noite chegaram 22 jogadores à delegação, e aí sem o Danilo já, né? O Danilo, como a gente vem trazendo para o torcedor, ele sentiu um desconforto na partida contra a Venezuela e foi afastado, já voltou para Turim, na Itália, para iniciar a sua recuperação junto do seu clube. E aí o Emerson Royal, lateral do Tottenham, que não era convocado desde a data FIFA de março, quando a seleção brasileira perdeu para Marrocos, e com o Tite ele não era convocado desde janeiro do ano passado, ele volta a ter uma oportunidade na seleção brasileira. O Emerson, ele desembarcou por volta das 9 horas da manhã, e aí já se juntou à delegação da seleção brasileira para realizar o primeiro treino. A seleção vai treinar no estádio Campeón del Siglo, o estádio do Peñarol, já nesta tarde de sábado. Serão duas atividades no Campeón del Siglo, tanto no sábado como no domingo, e na segunda-feira um treino no Estádio Centenário, que é claro, a Litoral News vai levar para você, a Litoral News vai acompanhar. Então o Emerson Royal chega, a seleção está completa. Esse problema na lateral direita, né? Os 4 inicialmente convocados, os 4 se lesionaram, Danilo e Wanderson do lado direito, aí chega o Ian Couto, que inclusive deve ser o titular, chega o Emerson Royal. O Ian Couto já jogou contra a representação da Venezuela, e do lado esquerdo se lesiona o Caio Henrique, se lesiona o Renan Lodge, chega agora a
presença do Carlos Augusto, que ainda não teve oportunidade, também do Guilherme Arana, que foi o titular contra a Venezuela. O Emerson Royal fala sobre essa volta dele à seleção brasileira. Vamos ouvir o que disse o lateral direito do Tottenham. Cara, para mim sempre é um privilégio estar aqui na seleção, é um orgulho muito grande, né? Obviamente a gente tem que estar trabalhando duro no clube, é o que eu venho fazendo esse tempo todo. Agradecer ao professor pela oportunidade, por confiar no meu trabalho e dizer que eu venho aqui para somar, para ajudar meus companheiros da melhor maneira e que a gente possa fazer um grande jogo contra o Uruguai. Expectativa, né? Ele vai viver algo diferente porque o time já tá treinando, né? O time já vem com uma bagagem aí dos 5 treinos lá da primeira data FIFA, dos 2 agora em Cuiabá, 7 treinos. A maioria desse elenco estava já em Belém, já em Lima, então já tá um pouquinho por dentro das ideias do Fernando Diniz. Então, chegar ali no meio do trabalho é sempre um desafio para qualquer jogador, mas o Emerson Royal quer abraçar essa oportunidade. Hoje ele está na reserva do Tottenham, perdeu moral na seleção brasileira, principalmente depois daquela expulsão nas eliminatórias, e vai tentar voltar a ganhar o seu espaço numa posição aí que tem sido um problema para a seleção brasileira. A gente não tem encontrado aquele grande lateral direito. Hoje o Danilo é consolidado como o lateral direito titular da seleção, mas para você lembrar, a gente teve como alternativo o Daniel Alves durante a Copa, e foi uma convocação muito criticada. Talvez a convocação mais criticada do técnico Tite, tanto na Copa do Mundo de 2016, se a gente for comparar a convocação de 2018 e a convocação de 2022, a mais criticada foi Daniel Alves, do lado direito. E a gente tem uma dificuldade tão grande nessa posição que o Tite cogitou a levar para a Copa 5 zagueiros, para que um lateral direito, um zagueiro fizesse a função de lateral direito, como o próprio Éder Militão fez durante a Copa do Mundo de 2022, e muito bem. Então, é uma posição que a gente tem uma carência, a gente tem um Danilo ali consolidado, e mesmo assim ele não é aquele cara incontestável, é alvo de críticas. Por exemplo, no jogo contra a Venezuela ele teve uma bola que ele poderia ter finalizado, ele preferiu cruzar para o Richarlison, mas é um cara experiente, é o dono da posição, apesar de jogar de zagueiro lá na Juventus. Então é um problema que a gente está tendo tanto na lateral direita, acho que mais na lateral direita, né? Mas na lateral esquerda a gente vê alguns nomes aí aparecendo, o Carlos Augusto, agora convocado, o próprio Guilherme Arana, tem o Alex Telles, tem o Alexandro, que não chegaram a ser convocados, o Caio Henrique, que está lesionado, o Renan Lodge, tem um leque interessante de jogadores para essa lateral esquerda. A lateral direita hoje eu enxergo que talvez seja o maior problema em todas as posições da seleção brasileira. Bom, agora é isso, o Diniz vai definir o seu time titular a partir do treino de hoje à tarde, mas eu queria tocar num assunto muito importante, que é o preço dos ingressos nos jogos da seleção brasileira no Brasil. Foi inadmissível que a gente viu na Arena Pantanal, e o próprio Ederson criticou isso, que dos lados dos gols, nos setores sul e norte, né, que ficam atrás dos gols, a gente tinha arquibancadas vazias, num jogo que a gente poderia ter facilmente o estádio lotado. Então fica o apelo ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Eu sei, presidente, que é caro viabilizar a seleção. É caro viabilizar um evento como esse, o jogo de seleção brasileira. Não é um evento simples. A gente sabe que exige investimento, mas, poxa, a gente precisa dar oportunidade para que as pessoas que não têm tanto dinheiro, elas também estejam no espaço. O que custava, por exemplo, os 2 setores de nível superior atrás do gol ter um preço mais acessível? Que seja lá R$100, que já não é um preço muito barato, mas que fosse um preço um pouquinho mais acessível. Então é um questionamento que o Ederson fez, que você que estava acompanhando a nossa transmissão aqui na Litoral News também pode ver que a gente fez na nossa transmissão. Não dá para um jogo de seleção brasileira ter o preço a R$600. É louvável a atitude da CBF de querer que o jogo seja em cidades diferentes. A gente já teve em Belém, teve em Cuiabá, vai ter no Rio, ano que vem vai ter em outros locais. Mas precisa botar um ingresso democrático, para que o torcedor brasileiro ele possa acompanhar a seleção, para que o torcedor brasileiro ele possa estar ao lado da seleção brasileira. Porque senão não faz o menor sentido você querer se reaproximar, mas você não dá oportunidade para que todos estejam ali dentro do estádio. R$100 já seria um ingresso caro. Então, o que custa botar pelo menos uma parte do estádio num preço mais acessível para que o estádio esteja cheio e o torcedor esteja acompanhando a seleção? O Ederson fez essa crítica aos preços. Eu espero
que o presidente da CBF reflita muito sobre isso, reflita sobre o preço do ingresso que é cobrado nos jogos da seleção brasileira, porque a gente precisa sim ter ingressos mais acessíveis para que a gente possa ter a seleção perto do torcedor. Porque é outra discussão, os jogadores já falaram sobre isso, o Diniz já falou sobre isso. Eu acho sensacional levar o jogo para vários locais, porque o nosso país é muito grande, a nossa cultura é muito diversificada. O Brasil não jogava em Cuiabá há 21 anos, não jogava em Belém já há 12 anos, e o torcedor sentiu falta. A gente viu como foi a recepção em Belém. A gente viu também de uma maneira diferente como foi a recepção em Cuiabá. Então é preciso que se tenha esse equilíbrio entre levar os jogos e dar condições boas para a seleção brasileira, porque já rolou um atrito em relação a isso. Casemiro reclamou do gramado, o Ederson reclamou do gramado, o Diniz, que falou que não ia reclamar do gramado, reclamou do gramado. Então, não pode ser uma justificativa, até porque quem escolhe onde a seleção vai jogar é a CBF. Quem pode planejar com 3 meses de antecedência é a CBF, para que o gramado esteja em boas condições. Então isso não é desculpa. O gramado já foi desculpa em Lima, e o gramado foi um tema que voltou a ser debatido antes e após o jogo contra a representação da Venezuela na Arena Pantanal. Vamos até trazer aí o que disse Fernando Diniz na análise ao jogo. Ele reclamou tanto do calor, tanto do gramado do estádio da Arena Pantanal. Que o Brasil não chegasse a ter uma atuação melhor e um resultado melhor? Obrigado. Então, faz parte do contexto, não vamos desviar para o campo, que foi o principal, foi o campo, mas assim, obviamente que um campo que eles são acostumados a jogar é diferente do campo que a gente teve hoje para jogar, e somado ao calor. Então são duas dificuldades que não ajudam os jogadores que vêm da Europa, que já vêm, você tem que adaptar o fuso, acabam sendo 2 fatores que acabam contribuindo para o adversário que quer marcar. Então não dá para negar isso, mas também não dá para a gente colocar a culpa do empate só no campo e só no calor, porque a gente teve tudo para ganhar o jogo, a gente teve inúmeras chances para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gols, não fizemos, e o gol que eles fizeram era um gol evitável, que foi um erro tático, de leitura de jogo, de desajuste de marcação. Eu acho que a gente ficou em 2 aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gols, a gente não fez, e a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo, o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E obviamente, que em alguns momentos, os jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. Tá aí o Diniz fazendo a sua análise, como eu disse, estava muito quente de fato, mas eu repito, a seleção brasileira escolheu jogar na Arena Pantanal, e por isso tem que haver esse equilíbrio. Como eu disse, eu sou muito a favor que a seleção jogue em vários lugares do Brasil, mas você precisa saber das condições que você vai enfrentar e depois não pode reclamar sobre isso, porque a acolhida é sensacional e o torcedor, ele precisa ser respeitado tanto no quesito do ingresso, tanto no desempenho que a seleção brasileira vai apresentar dentro de campo. Bom, logo mais a gente registra o primeiro treino da seleção brasileira aqui no Uruguai, fica expectativa se o técnico Fernando Diniz vai mexer no time. Uma posição ele vai ter que mexer, a lateral direita, vai entrar ou o Ian Couto ou o Emerson Royal. O Ian Couto está na frente porque está mais tempo com a seleção, mas o Emerson Royal, ele traz a sua experiência, um jogador que já tinha uma bagagem de futebol europeu maior do que o Ian Couto, que ainda é mais jovem, também uma bagagem maior de seleção brasileira, apesar do tempo que ele passou sem ser convocado. E a grande dúvida, será que o Richarlison vai permanecer no ataque da seleção brasileira? Eu acredito que não. Eu acredito que o Diniz vai testar uma outra formação, trazendo o Gabriel Jesus ali no comando do ataque da seleção. Mas vamos ver, ele vai começar a definir isso no treino de hoje à tarde no Campeão del Siglo. É claro, a Litoral News traz tudo para você. Então conto com o seu like, conto com a sua participação, conto com o seu comentário, conto com a sua inscrição aqui no canal da Litoral News, a casa da seleção brasileira. Vamos em busca da 6ª estrela coladinho na seleção aqui na Litoral News.